Bom dia, queridos. Nós vamos iniciar a nossa celebração desta manhã. Estou esperando só o ok ali. Deus abençoe sua vida neste domingo, terceiro domingo do mês de fevereiro. E estamos hoje aqui todos juntos para celebrarmos ao nosso Deus. Quando a igreja está reunida, quando a igreja está nesse ajuntamento, nós nos aproximamos ainda mais do Senhor com louvor, com ação de graças, com súplicas, com petições, também para confessarmos os nossos pecados, também para ministrar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, que neste momento que nós vamos todos juntos celebrar ao Senhor, esteja presente também aqui. E quando eu digo presente, às vezes a gente se desvia, né, se distrai por alguns motivos, algumas coisas que acabam ocupando o nosso pensamento. Esteja aqui com a gente nesta manhã. E eu queria fazer a leitura de 2 textos. Nós vamos ler todos juntos estes 2 textos, João capítulo 4, versículos 23 e 24, e Hebreus capítulo 4, versículo 16. Nós vamos ler as duas versões na NVT, Nova Versão Transformadora. João capítulo 4, versículos 23 e 24, e na sequência Hebreus 4, 16. Vamos todos ler a uma só voz. João 4, 23 e 24. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for. Amém. Você crê nisso que você leu? Então este é um dos motivos que nos faz estar aqui nesta manhã, neste dia, neste domingo, para juntos celebrarmos, para juntos adorarmos ao Senhor, ao nosso Deus. Vamos orar? Baixe sua cabeça, ore ao Senhor, clame ao Senhor por este momento que passaremos aqui na presença dEle, mas na presença dEle como igreja, como corpo de Cristo, para celebrar e adorá-lo nesta manhã. Muito obrigado a Deus, porque Tu és nosso Pai, e nós podemos chamar-te de Pai, ó Deus,
e o Senhor nos trata como filhos e filhas amadas. Muito obrigado, porque as nossas vidas pertencem ao Senhor, o nosso ser pertence ao Senhor. Tudo que somos vem do Senhor, vem de Ti, ó Senhor. E por isso, nesta manhã e em todos os dias das nossas vidas, nós nos voltamos ao Senhor em ação de graças, em louvor, em adoração, para retribuirmos aquilo que conseguimos retribuir ao Senhor como parte deste amor tão grande, desta graça escandalosa e desta misericórdia que a cada dia o Senhor faz reviver e renascer sobre nós. Este é teu povo, ó Deus, que está aqui nesta manhã para te adorar, para te louvar, para celebrar ao Senhor, mas também é o povo que veio à tua casa neste ajuntamento para juntos termos estes momentos de comunhão, mas também momentos de ensino, de ministração da tua palavra, através das canções e através da tua palavra lida e exposta, que também será nesta manhã. Mas também é o povo que vem à tua casa, ó Deus, para reconhecer que somos falhos, que somos pecadores, e agora, esta é a nossa oração também, ó Deus, perdoa os nossos pecados. Nós temos pecado e estes pecados muitas vezes têm nos afastado do Senhor. Ó Deus, nos ajuda a abandoná-los, nos ajuda a nos arrependermos, ó Deus. Esta é uma ação nossa, o arrependimento, a confissão, para que o pecado, como diz a tua palavra, não tenha mais domínio sobre cada um de nós, para que nós possamos de fato permitir que Cristo viva plenamente em cada um de nós. Fica conosco, ó Deus, neste encontro, nesta manhã, e que possamos estar aqui com os nossos corações alegres, ainda que tenhamos motivos para não estar, mas que a tua presença, que a presença dos nossos queridos irmãos neste encontro possa servir de ânimo, de alento a cada um de nós. Oramos, pedimos, clamamos, pedimos perdão pelos nossos pecados, no nome todo-poderoso e precioso de Jesus. Amém. Antes de nós cantarmos, nós vamos soltar, consegue já, Kim? Nós vamos soltar os nossos avisos, fiquem atentos aos avisos, tá bom? Do que vai acontecer nesta semana, do que vai acontecer nos próximos dias, que são as nossas atividades aqui da IBNS. Pode soltar aí.
Bom dia, amada igreja. Toda glória, toda honra seja dada ao Senhor Jesus, amém? Nós estamos aqui para adorar ao Senhor Jesus. Nós estamos aqui para louvar o Senhor Jesus. Nós estamos aqui para nos comunicar com Deus através do louvor, através da pregação. E que assim seja, cheio do Espírito Santo em nossas vidas, amém? Que não venham nós aqui, homens, mulheres, falar da boca para fora, mas sim cheio da presença do Espírito Santo, amém? Fiquem de pé, vamos louvar ao Senhor. Louve o Senhor com alegria, cante ao Senhor, cante bem alto. Use o seu pulmão, use os seus lábios para louvar o Senhor Jesus. Olha para o seu irmão que está do seu lado e diz para ele assim: Jesus Cristo te ama. E se você quiser também de todo o teu coração, diz para ele: eu também. Toda glória, toda honra seja dada ao Senhor.
Glória a Deus. Cante ao Senhor, louve ao Senhor. O louvor é conhecido, é antigo, mas é conhecido. Louve de todo o teu amor, de todo o coração.
Amém? Vamos continuar louvando ao Senhor. Pode se assentar, irmãos. Som. Esse louvor que vamos cantar agora é o tema do nosso Intercedei. E o irmão que tiver, traga o seu dízimo e sua oferta. Fique à vontade para depositar e trazer aqui à frente. E acredito que a igreja já tenha aprendido, né? Tem uns 2 domingos que está cantando, mas se não aprendeu, vamos ensaiar novamente esse louvor. Além
Glória, toda a honra seja dada ao Senhor Jesus. Glórias ao Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós vamos, neste momento, acabamos de cantar esta canção e nós queremos então orar. Orar, e você deve ter motivos para orar nesta manhã, você deve ter motivos nesta semana de fatos que aconteceram, pedidos que você fez, de bênçãos que você recebeu, e eu queria que neste momento você colocasse diante do Senhor aí o seu motivo de oração, e eu quero lembrar alguns motivos aqui para que nós pudéssemos lembrar em nossos lares, lembrar em nossas casas, de orar também uns pelos outros. Vamos nos lembrar da irmã Eva. A irmã Eva, ela está com câncer, está em tratamento, que nós possamos clamar pela vida dela. A Rosângela Marques, a Rô está ali no fundo, a Rô terminou a quimioterapia. E graças a Deus, Deus tem feito milagres na vida da Rô. E agora ela está, imunoterapia, é isso? Ela está agora no processo de imunoterapia. E certamente este é o ano da vitória definitiva na vida da Rô e do Nivaldo. Lembremos também da nossa irmã Emília, né? Nós temos aí semanalmente, a igreja tem visitado a irmã Emília, e nós precisamos manter esta prática de encontrar esta nossa querida irmã lá na casa de repouso que ela está. Nesta semana nós tivemos falecimentos, né, na família do Bartola, a Wildma, que nós oramos domingo aqui por ela, para que Deus pudesse curar a saúde física, e Deus curou, porque no sábado ela havia entregado a vida a Jesus, ou voltado para os caminhos do Senhor, e ela foi curada espiritualmente, e na segunda-feira ela então faleceu, e ela está na presença do Pai. 2 dias depois, o Bartola perde o sobrinho dele lá na Bahia, o Jefferson, e foi algo terrível, porque há 1 ano o pai do Jefferson havia falecido, o irmão do Bartola, e então o rapaz tirou a própria vida. E foi algo terrível, né, para a família, duas mortes em um período de 72 horas. Continue orando pelo Bartola, o Adson está ali, pela Eliene, por toda a família do Bartola. Nós vamos também orar ainda pelo Brian. O Brian está em recuperação, o Brian está aqui. Ontem ele fez um exame e detectou uma trombose lá no pé, mas já está tratando. O Brian, para quem não viu o vídeo do filme de ação dele lá, foi terrível, né? E Deus livrou o Brian, e ele está aqui com a gente. E essa trombose aí tratando, e com oração ele também vai superar tudo isso. Nós vamos orar também por oportunidade de empregos. Nós temos pessoas que estão carentes de emprego, que estão pedindo, que precisam trabalhar, que Deus possa abrir portas de empregos para estas pessoas, para estas famílias. Coloque também diante do Senhor estes pedidos de oração. Quero também lembrar do Davi, o menino que joga com o Fabinho. Esta semana, conversando com o pai dele, e o pai dele mandou um áudio dizendo que Deus fez um milagre na vida do Davi. E o Fabinho me mostrou o vídeo do atropelamento. Brian, o seu foi assim, fichinha. Era para o Davi não ter sobrevivido. Era para o Davi ter sido partido em 4 partes. E ele está vivo, e quando ele acordou do coma, ele queria sair do hospital para voltar a jogar bola.
A gente não sabe ainda, né, quais são as sequelas, mas o Davi está consciente, está bem, está mexendo, está se mexendo. E o pai dele é o Nestor, que é uma pessoa crente, disse que foi milagre o Davi estar vivo. Então que Deus continue trabalhando na vida do Davi. Então a gente pede, mas a gente agradece também pela vida do Davi e também pela minha vida. O resultado do exame saiu na sexta-feira, bem tarde da noite. E graças a Deus, das partes que foram examinadas, todas foram benignas. E ainda tem uma partezinha lá que eles precisam um exame um pouco mais detalhado, mas de 4 partes, 3 nós já temos o diagnóstico. E eu gostaria muito de agradecer as orações. Continue orando, não é? Para que Deus continue, para que a obra seja definitiva. Eu creio que será. E Deus tem fortalecido a minha vida, da minha família. Recebi muitas mensagens de sexta-feira para cá, muitas pessoas que estavam orando. E graças a Deus, porque além de saber que o Senhor está cuidando de mim, da minha família, tem pessoas também que estão cuidando e que estão preocupadas, que estão ligando para saber como tudo está. Por isso eu agradeço imensamente à igreja, para que Deus continue trabalhando na minha vida e agora de todos esses outros pedidos. Coloque diante do Senhor o Salmo 46, versículos 9, 10 e 11 diz assim: o Senhor faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, mas também na hora da vitória. Vamos orar? Deus bendito, como nós acabamos de ler, o Senhor é o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor que está conosco em todos os momentos, em todos os instantes das nossas vidas. Agora nós apresentamos diante do Senhor esta lista de pedidos, de agradecimentos. Ó Deus, continua a cada um deles respondendo conforme a tua vontade. Continua, Deus, cuidando dos teus filhos, das famílias. Também, ó Deus, continua fazendo com que nós possamos confiar plenamente no Senhor. Saber que o Senhor está conosco todos os momentos, como diz nas palavras de Jesus: eis que eu estarei convosco todos os dias, e o Senhor tem estado conosco. Continua, Deus, com o teu povo, o povo que clama ao Senhor. E ó Deus, na lista eu não incluí o Renato, que nesta semana perdeu o primo dele também, falecido. Ó Deus, esteja consolando o coração do Renato, da Rosângela, da mãe do primo dele, da irmã Rosana, do primo dele que faleceu. Toma, ó Deus, estas famílias enlutadas, ó Senhor, para que eles recebam o consolo e o conforto que somente o Espírito Santo pode dar. O Senhor é um Deus que acaba com guerras, o Senhor é um Deus que faz todas as coisas, e tudo que o Senhor faz é bom. Por isso visita a cada família que necessita do teu amparo, do teu sustento, do teu cuidado. Ó Deus, nós só temos o Senhor a quem clamar. Não há ninguém a quem possamos buscar, ó Deus. Por isso, fica conosco, Senhor, e não nos deixe desanimar na nossa caminhada, na nossa peregrinação. Obrigado pelas respostas recebidas, obrigado porque o Senhor tem nos respondido e as respostas do Senhor são além das nossas expectativas. Por isso nós louvamos e bendizemos ao Senhor, e nós somos gratos ao Senhor porque a boa obra do Senhor, o cuidado do Senhor a cada manhã e a cada dia renovam-se sobre as nossas vidas. Ó Deus Todo-Poderoso, ouve o nosso clamor. Ó Deus Todo-Poderoso, muito obrigado pelas respostas de oração, de súplicas e de clamor que o Senhor tem
nos dado. E abençoa esta igreja, abençoa a sua liderança. Nos capacite, ó Deus, para que nós possamos cumprir a missão que é do Senhor, que é ir e fazer discípulos aqui onde nós estamos e onde a nossa vida, onde a planta do nosso pé pisar, para assim nós glorificarmos e bendizermos o teu santo, poderoso, excelso nome, que é o nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, deixa eu fazer aqui uma apresentação aqui dos nossos visitantes, não é? Hoje a gente tem o Lucas. Tudo bem, Lucas? Lucas é filho da Mary, está conosco. Ele veio à nossa celebração hoje. Você que está próximo do Lucas aqui, dê boas-vindas a ele, tá bom? Pode sair do seu lugar, um de cada vez, tá bom? Dê as boas-vindas para o Lucas, que Deus abençoe a vida do Lucas. A Rubiana está ali atrás, a Rubiana voltou. Significa que ela é nossa, né? Então, meus irmãos, você que não abraçou a Rubiana, vai lá, abraça a Rubiana, dá um caloroso aperto de mão. A Mariana, ela falou que já está lá em cima com o Sion Kids, e que Deus possa, Rubiana, confirmar no seu coração essa sua decisão. E ore pelo marido da Rubiana, é Marcos, tá bom? Ore pelo Marcos, para que o Marcos também possa estar aqui conosco, entregar a vida dele a Jesus, e toda a família da Rubiana possa estar alegre, celebrando ao Senhor aqui neste lugar, um lugar onde nós podemos assim dizer que é um lugar de família. A casa do Senhor é um lugar das famílias do Senhor. Está ali a Letícia, filha da Nanda, dá um aceno aí, Lelê, e o noivo dela, o atleticano, como é teu nome mesmo? Igor, o Igor está lá. Breve a Letícia estará se casando com o Igor, não é? Continua atleticano, meu freguês, mas dê as boas-vindas lá pro Igor também, dê um abraço nele, você que está próximo dele. Vamos então seguir aqui, queridos irmãos. Pastor Leandro vai ministrar nesta manhã a palavra de Deus, e que Deus possa falar ao seu coração. Nós estamos no mês do Intercedei. A Júlia e a Carlinha me avisaram que lá nos avisos a vigília de oração saiu dia 25. Não é 25, é sexta-feira 23, tá bom? 7h30 da noite aqui. Então a gente corrige, mas é dia 23, sexta-feira, a nossa mini vigília de oração. Vamos orar? Senhor, continua falando conosco através do pastor Leandro. Que Deus Santo Espírito, a Deus, flua em nossas mentes e corações. Abra nossas mentes e coração, nosso entendimento, e que saiamos daqui edificados e também compromissados em obedecer e praticar a tua palavra. No teu nome que oramos. Amém. Obrigado. Bom dia, irmãos. A graça e a paz de Jesus. Amém? Vocês estão felizes de estar aqui hoje? Que bom.
Hoje foi para mim uma noite bem difícil chegar aqui. Dormimos pouquíssimo, eu e a Silvia. Mas graças a Deus estamos aqui. A Silvia está em casa, ainda está se recuperando. Espero que esteja nos assistindo. E nós continuamos então falando sobre oração. Intercedei 2024. E no domingo passado, quero trazer um breve resumo do que o pastor falou no domingo passado para dar continuidade. O tema da mensagem dele foi o poder da oração na evangelização. E esse tema também não foi apenas aqui, mas foi nas outras 6 igrejas que estão conosco participando do Intercedei. E no último domingo o pastor trouxe 5 pontos importantes que eu vou dizer rapidamente para vocês aqui. Primeiro, que a oração deve ser feita com perseverança. O pastor caminhou conosco por alguns textos nas Escrituras e nos mostrou que a igreja, os discípulos perseveravam na oração. Segundo, que a oração deve ser feita, ou deve ter por objetivo viver ousadamente. Vou repetir. A oração deve ter por objetivo viver ousadamente. E fala também quanto Pedro e quanto a igreja eram ousados, porque oravam. Terceiro, a oração deve ser prioridade da liderança cristã. E ele cita exemplos, como por exemplo em Atos capítulo 6, verso 4, quando os apóstolos eles submetem diante do povo as prioridades deles, dizendo: nós temos que nos dedicar à oração e ao ministério da palavra. O quarto ponto que o pastor nos trouxe também foi que a oração deve incluir a intercessão. E traz o exemplo muito oportuno, muito coerente de Estevão, que mesmo diante do apedrejamento, diante dos seus algozes, ele ora pedindo que não fosse imputado aquele pecado, que eles fossem perdoados. E quinto e último, a oração com fé, fundamentada na prática, é respondida. E ele trouxe como exemplo a vida de Cornélio, que continuamente orava e agia coerentemente. A conclusão do que o pastor nos trouxe foi mais uma indagação que a gente deve lembrar hoje nesse dia. Ele disse que a igreja primitiva desenvolvia uma vida de oração. Aí a pergunta para cada um de nós é: como está a prática de oração na vida da IBNS? Como é que está a sua prática? Como é que está a minha prática de oração? O tema de hoje é persistência na oração, lições de Atos. Eu vou usar Atos capítulo 6, de 1 a 6. Abra comigo sua Bíblia na NVI. Atos 6, de 1 a 6. Se você está com a sua Bíblia, use sua Bíblia. Se está com o aplicativo no celular, use. Se você quiser usar o telão também, pode usar. Bíblia não falta para nós, né, queridos? Graças a Deus. Amém. Todos acharam Atos capítulo 6, de 1 a 6. Vamos ler? Diz assim: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixavam-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir à mesa. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunhos, note aqui, cheios do Espírito e sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e o ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Verso 6, apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhe impuseram as mãos. Amados,
Esse texto, a princípio, quando a gente o lê, ele pode passar para nós algumas informações incorretas. Então a gente precisa, antes de entrarmos no que o texto está dizendo, nós precisamos entender o que o texto não está dizendo para a gente, para que não incorramos num erro, num equívoco. Primeira coisa é que esse texto já mostra para nós, traz uma afirmação de que não existe igreja sem problemas. Já reparou? Não existe igreja que não tenha problemas. É muito comum nós encontrarmos pessoas falando da igreja primitiva, dos primeiros apóstolos, ou dos primeiros irmãos, se referindo a eles como se fosse uma comunidade perfeita, onde tudo funcionasse em harmonia, onde todos fossem espirituais, onde todas as questões acontecessem de maneira tranquila, e que o Espírito Santo falava e todo mundo era sensível. Não, esse texto já mostra que havia na igreja um problema, havia divisão. Havia divisão na igreja. E qual era o cenário aqui? Haviam dois grupos naquela comunidade. Havia o grupo dos judeus, gregos helenistas, que eram aqueles judeus que falavam o grego, entendiam um pouco do aramaico. E haviam os judeus hebreus da língua hebraica, que entendiam um pouco do grego. E talvez vocês se surpreendam com essa informação, mas é muito possível que aqueles irmãos, por conta da dificuldade do idioma, que eles se reunissem em grupos distintos para cultuar. Amém? Amém? Pois bem, a igreja enfrentava problemas. Primeiro, problemas internos, divisões, discussões, opiniões, problemas externos à igreja. Você vai entender, por exemplo, que quando Estevão diz lá, o capítulo 6 ainda, verso 8, diz que Estevão estava cheio do Espírito Santo, e ele fazia maravilhas, e os judeus da sinagoga ficaram enfurecidos com ele, e então Estevão é perseguido e preso. Então a igreja enfrentava problemas internos, entre eles mesmos, e problemas de fora. Aí trazendo agora o assunto para a questão da divisão dos alimentos. Quando os apóstolos percebem que não estavam fazendo um bom trabalho na distribuição dos alimentos, por quê? Porque os apóstolos eles eram responsáveis pela vida da igreja, tanto pela questão das práticas, dos costumes, e um deles era a distribuição diária dos alimentos, e a outra era da palavra e da oração. Então os apóstolos percebem o quê? Que eles estavam sendo ineficazes, eles não estavam conseguindo dar conta de toda a demanda. Então eles fazem o quê? Diz o Atos capítulo 6, eles chamam todos os irmãos e dizem: olha, nós precisamos fazer alguma coisa, precisamos delegar tarefas. Não é justo que nós abandonemos a palavra, o ministério da palavra e da oração, a fim de servir às mesas. Então ele pede que sejam escolhidos homens, 7 homens. E quais são os critérios que esses homens precisam ter? Bons testemunhos, cheios do Espírito e sabedoria. Primeira coisa que mostra para nós, queridos, que não existe tarefa na comunidade que não seja necessário ter bom testemunho, ser cheio do Espírito e ter sabedoria. Não existe tarefa para carnal na igreja. Não existe tarefa para aquele que é desleixado. Toda tarefa na igreja, ela precisa ser executada por pessoas que são cheias do Espírito, que tenham bom testemunho e sabedoria. O que o texto não está dizendo para nós? O texto não está dizendo, por exemplo, de que servir às mesas era uma tarefa inferior ao ministério da palavra. Talvez você leia o texto e você diga, ó, tá vendo? Os apóstolos estão fazendo uma distinção entre o ministério da palavra e oração e o serviço das mesas. Portanto, limpar a igreja é menos espiritual do que pregar. Orar é mais espiritual do que arrumar as cadeiras. Não é isso que ele está dizendo. Era meramente uma questão
administrativa daquela igreja, naquele contexto, naquele momento. Eu tenho aqui comigo um livro do pastor batista Sammy Tippett, um livro que eu recomendo, chamado O Fator Oração, um livro muito bom, e ele diz que a oração, ela é um privilégio de todos nós, não só do pastor, não só do líder, não só daquele que está à frente. A oração é um privilégio de toda a igreja. Ontem à noite, queridos, enquanto eu lia e meditava, eu me lembrei do domingo passado à noite. Eu estive pregando na Igreja Batista de Vila Medeiros, e o tema também foi oração. E no final, uma irmã se aproximou de mim e disse assim, a seguinte frase: pastor, eu queria fazer um pedido ao Senhor, porque eu vi que, como o Senhor falou de oração, o Senhor é um homem de muita oração. E me deu o nome de uma pessoa para que eu orasse. E a minha resposta a ela foi: eu posso melhorar. Eu posso melhorar a minha vida de oração. E ontem à noite, enquanto eu meditava nas Escrituras e meditava nessa mensagem, eu vou ser muito franco, irmãos, eu me senti inapto. Eu me senti incapaz de trazer esta mensagem a respeito da persistência na oração, não porque eu não ore ou porque eu não persista, mas porque eu me compreendo de que eu preciso trabalhar muito mais a minha vida de oração. Estou sendo muito franco, irmãos. Preciso melhorar. Eu não quero aqui me colocar como aquele que é o exemplo, aquele que está resolvido. Então, se você acha que para mim está resolvido, está tudo certo, oração é uma coisa tranquila e simples e fácil para mim, não, eu estou assim como vocês no processo, melhorando a cada dia, buscando a cada dia, para que a minha vida de oração melhore. Então, essa mensagem, ela é para mim e para você um desafio. Eu começo citando o pastor, autor e doutor de educação, doutor em educação teológica, Wesley Duell. Morreu recentemente. Ele escreveu livros e aproximadamente 2,5 milhões dos seus livros foram distribuídos em 58 países, em 58 línguas no mundo. Ele foi presidente da OMS por 13 anos e 25 anos ele foi missionário na Índia. E se você fosse perguntar para ele: Wesley, o que é mais importante para a igreja? O que é mais importante na obra missionária? Qual é a maior carência na obra missionária? E ele respondeu essa pergunta. Ele disse: a maior carência hoje não é de pessoas nem de fundos. A maior necessidade é a oração. Meus irmãos, às vezes, tudo que vai restar entre você e o problema é a oração. Escute o que eu vou dizer para você. Vai haver momentos, e talvez você esteja experimentando esse momento agora, ou talvez você tenha experimentado isso recentemente. Vai haver momentos onde não vai haver nada que você possa fazer, não vai haver ninguém que você possa contactar, não vai haver recurso nenhum para vir ao seu socorro. Tudo o que vai restar vai ser você e uma oração sincera. E para ajudar você, vou trazer 3 pontos sobre a persistência na oração, lições no livro de Atos. Primeiro, nós devemos orar, devemos persistir na oração para obedecer. Vou repetir. Devemos persistir na oração para obedecer. Quero lembrar vocês as palavras de Jesus em Lucas, capítulo 24, verso 49, onde Jesus diz: eu lhes envio a promessa do meu Pai, vírgula, mas fiquem na cidade até serem revestidos do alto. Está lá em Lucas, capítulo 24, verso 49. Se você folhear a sua Bíblia até Atos, capítulo 2, verso 1, o texto diz assim:
Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. Atos, capítulo 2, verso 1, denota o quê? De que aqueles irmãos estavam obedecendo. Eles estavam ali em Jerusalém em um ato de obediência ao que Jesus havia dito antes. Não vão. Não façam isso e não façam aquilo. Permaneçam unidos. Fiquem juntos. Vocês precisam de algo que não vem de vós mesmos, não vem de vocês mesmos. Vocês precisam de algo que só eu posso te dar, só o Pai pode dar. Então, vocês precisam se reunir e ficar juntos até que sejam revestidos de poder. Persistam em oração. Alguém poderia dizer, olha, Jesus já nos ensinou tudo o que precisávamos saber. Jesus já nos ensinou, já mostrou, nós somos testemunhas de milagres. Por que a gente não começa logo? Por que a gente não vai? Por que a gente não começa a agir? Vamos agir. Olha o povo, o que falta? Vamos agir. Mas eles permaneciam em obediência. Atos 2, 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. Amados, alguém diz assim, será que seguir Jesus é difícil? O que você acha? Andar como Jesus, não estou falando você ser religioso, eu não estou falando você frequentar uma igreja, eu não estou falando você ir ao culto, eu digo, você ser como Jesus. Você está entendendo qual é a proposta? Ser como Jesus, amar como Jesus, perdoar como Jesus, abraçar como Jesus, ir atrás de quem precisa como Jesus ia. É difícil ou é fácil? O que você acha? Eu vou dizer mais, não é difícil, é impossível. É impossível para o homem natural ser como Jesus. É impossível que o Leandro, que nasceu numa família de mais 3 irmãos, que aprendeu a dizer é meu, é para mim, é do meu jeito, egoísta, egocêntrico, abrir mão das minhas próprias vontades e dizer o seguinte, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. É impossível, porque eu não sou assim. Fui concebido em pecado, aprendendo a satisfazer os meus próprios desejos. Você que está aqui hoje, nessa manhã, me ouve, não importa a sua idade, você nasceu como eu, tendencioso, inclinado a seguir o seu próprio desejo, o seu próprio coração, destrutivo. E aí Jesus diz que nós devemos segui-lo, mas ele fala, vocês não vão fazer isso sozinhos. Fiquem juntos e orem. E vocês serão revestidos de algo que dará a vocês poder. E a gente diz, Jesus, que poder é esse, Jesus? É o poder para matar a si mesmo e viver uma nova vida. Uma vida que só eu posso dar. Pois eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em Atos 4, 29, quando eles são ameaçados de morte, parem de falar no nome de Jesus. Vocês acham que os apóstolos não tinham medo de morrer? Vocês acham que Pedro acordava pela manhã louco para ser preso e morrer? Será que eu morro hoje? Não sei, hein? Vai que é meu dia. Ninguém acordava louco para morrer. Mas eles tinham uma missão. E diz em Atos 4, 29, a oração deles foi essa diante da perseguição. Agora, Senhor, nos esconde? Não. Nos tira dessa? Não. Agora, Senhor, considera as ameaças deles, ouça as ameaças deles, elas são sérias. São ameaças sérias. Eles querem acabar com a nossa vida. Mas capacita os teus servos a anunciarem a tua palavra corajosamente. Persistir na oração para obedecer à voz do nosso Deus. Persista em oração para que Deus ajude você a obedecê-lo. Não existe dinâmica,
não existe disciplina, não existe força de vontade que possa vencer. É o poder de Deus que nos ajuda a vencer a carne, o pecado e o mundo. Você precisa se render a Deus. Você precisa desenvolver uma vida de oração. Nós precisamos desenvolver uma vida de oração. Às vezes a gente não sabe o que fazer. Quero citar para vocês uma irmã chamada Cornélia Arnolda Johanna Ten Boom, conhecida como Ten Boom, carinhosamente. Ela nasceu no dia 15 de abril de 1892, numa cidade próxima a Amsterdã, na Holanda. Quando o nazismo vem e começa a prender judeus, negros, o antissemitismo se arrasta, vai da Alemanha para os países vizinhos, França, Holanda, Polônia. A família dela, que era membro de uma igreja reformada, calvinista, sabe o que eles começam a fazer? Eles se levantam e dizem não, e começam a dar abrigo a homens, mulheres e crianças em suas casas. Começam a ceder a casa deles para que pessoas pudessem se esconder e não serem mortas pelos nazistas. Eles não se curvaram diante da ameaça de morte. Persistir na oração para conseguir obedecer, para ter forças, para remar contra a ameaça da morte. Diz a história que, certa feita, uma mulher bem vestida chega na porta da casa deles. Ela, com medo, se identificando como judia, ela diz: olha, meu marido é judeu, eu sou judia. Prenderam meu marido, ele está no campo de concentração, eu não tenho comida, não tenho para onde ir, e eles deram abrigo a ela. E eles tinham, por causa da escassez de recursos, na guerra, eles tinham que conseguir certas cotas para conseguir alimentos. E uma família do tamanho dela, normalmente precisaria o quê? De 5 cotas. E diz a história que ela vai a um departamento e ela vai pedir as cotas para a família dela. E diz a história também que quando ela ia dizer 5, quando perguntaram a ela, quantas você precisa, quantas cotas? Ela ia dizer 5. Sai a palavra 100, eu preciso de 100 cotas. Mas quem precisa de 100 cotas? Quem tem uma família tão grande, a menos que seja um traidor do nazismo, e esteja abrigando na sua casa judeus escondidos, ratos e baratas? Essa mesma pessoa posteriormente a entrega, e ela e a família dela é presa. O pai é levado para o campo de concentração, a mãe, a irmã posteriormente acaba morrendo. Mas antes de morrer também diz que a irmã disse no ouvido dela: não há abismo tão profundo que Deus não possa chegar. A irmã Corrie Ten Boom, ela disse uma frase que até hoje ecoa. Ela disse: nunca saberemos como Deus responderá às orações. Não sabemos. Mas podemos esperar que nos envolva em seus planos para respostas. Se somos verdadeiros intercessores, devemos estar dispostos a participar da obra de Deus em favor das pessoas pelas quais oramos. Corrie Ten Boom. A história dela virou filme, virou livro. Se não me engano, Refúgio Secreto, algo desse tipo. Você pode encontrar esse livro na internet, ou filme. Aconselho que vocês o façam. Persistir em oração para obedecer. Segundo, devemos persistir em oração para conhecer a vontade de Deus. Olha só. Atos capítulo 1, 21 e 24, é quando Pedro se levanta e diz que precisavam levantar alguém para substituir Pedro. Então diz assim: portanto é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo e que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi levado entre nós a alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha da sua ressurreição.
Então indicaram os nomes José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Eles tinham os critérios, queridos, para saber quais eram, qual era o perfil que alguém deveria ter para substituir Judas. Mas o texto não para por aí. Diz o verso 24, depois oraram, Senhor, Tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual desses dois tem escolhido. Queridos, persistir na oração para discernir a vontade de Deus. Persistir em oração para saber qual é a direção que o Senhor está levando a sua igreja. Eu quero que você mantenha na sua mente que, conquanto a gente possa estar falando de questões de oração relacionadas a você e a mim, eu quero enfatizar que isso aqui diz respeito à igreja, à comunidade dos santos. Nós, como igreja, temos um papel fundamental nessa sociedade e precisamos constantemente buscar direcionamento de Deus para saber onde é que a gente coloca o nosso pé. Uma igreja que é conduzida somente por estratégias, recursos financeiros. Eu gostaria de me lembrar agora, mas eu não me recordo, de um livro que há muito tempo eu li, falava sobre missões, e ele dizia que existem igrejas no mundo que são tão ricas, tão abastadas, têm tantos recursos, que eles não precisam mais fazer uma oração sequer. Eles podem mandar e enviar missionários por décadas. Não dependem mais de Deus, eles têm dinheiro. Mas é essa a proposta? O que determina onde nós vamos? É o nosso recurso? É o nosso dinheiro? Será que as nossas decisões são tomadas tão somente e meramente baseadas nas nossas percepções naturais? Pastor, é óbvio que devemos fazer isso. É óbvio que o caminho é esse, não precisa nem pensar. Será? Em Atos capítulo 6, o texto que nós lemos, eles escolhem os 7. E acredito eu que esses 7 tinham os critérios. Tinham um bom testemunho, cheios do Espírito, o que mais? Sabedoria. Alguém diria assim, pega 7 aí, dos 20, qualquer um serve, todos eles são bons. Não. E diz o texto, que eles impuseram as mãos e oraram por eles. Amados, quando eu leio Romanos capítulo 12, verso 2, está aqui na tela, Romanos 12, 2. Olha só o que diz lá, presta atenção comigo. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Conhecem o texto, né? Conhecem? Vocês estão comigo aqui? Isso. Está acabando já, tá? Não se moldem ao padrão deste mundo, vírgula, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Esse texto, tem muita gente que lê ele errado, que lê assim, não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformai-o. Não, o texto quer transformai-vos. Eu conheço e eu sou transformado. A renovação do nosso entendimento. Queridos, eu não consigo deixar de pensar que quando a gente fala de renovação do nosso entendimento, tem a ver com aquilo que a gente põe na nossa cabeça. Como é que o meu entendimento ele é renovado? Como é que o meu entendimento ele é transformado? Como é que o meu entendimento ele passa por uma mudança? Depende daquilo que eu coloco nele. O que eu tenho colocado? Eu só consigo pensar em duas coisas. É palavra e a oração. É a palavra para conhecermos a vontade de Deus. E a oração para discernirmos a sua voz da nossa. Porque às vezes a gente faz as coisas, o Senhor me disse, mas é o Leandro que quer fazer. Às vezes é o Leandro que quer fazer. Quero citar a vocês aqui um exemplo real que aconteceu comigo. Mas antes deixa eu perguntar, você acredita que Deus fala com a gente? Faz assim, quem acredita? Amém. Só pela palavra?
Isso, Deus fala, né? Exatamente. Quantos aqui, escute o que eu vou dizer, já na sua vida cristã tiveram a oportunidade, o privilégio de ouvir uma vozinha que fala assim, meu, era Deus falando comigo? Muitas vezes, né? Comigo não aconteceram muitas vezes, não do jeito que essa aconteceu. Na minha vida, teve um momento onde uma foi diferente de todas, nunca se repetiu. Nunca se repetiu. E não foi uma palavra para... Foi uma chinelada. Alguns anos atrás, a gente havia decidido começar um trabalho em Guarulhos. E eu e a Silvia, então, começamos a ir para Guarulhos todos os finais de semana fazer evangelismo. E a gente fez as contas lá, somando o ônibus que a gente gastava aí de volta. A gente, se botar mais um dinheirinho, dá para alugar uma casa, a gente fica aqui mesmo. Então nos mudamos para Guarulhos e começamos a fazer um trabalho lá. Trabalho muito difícil. Tudo que nós tínhamos era um salão. E nós saímos fazendo panfletagem, fazia de tudo, gente. Mas teve uma noite que eu falei, não, amanhã eu vou sair por aí, eu vou evangelizar, eu vou convidar, eu vou contar história, eu vou equilibrar a lata na cabeça, mas eu vou fazer de tudo para que amanhã haja pessoas na igreja e eu vou pregar esse evangelho que eu creio. E eu fiz isso, eu saía de casa em casa, de lugar em lugar, e eu ia fazendo justamente isso. Meus queridos, eu estava tão certo que aquele lugar ia encher. Eu estava certo, Maria, de que haveria tanta gente ali, porque afinal de contas eu tinha feito um bom trabalho, eu tinha ido de casa em casa. Aí quando chegou a hora do culto, tinha 3 crianças, e um rapaz que era um desviado, que tinha vindo atrás de uma cesta básica, eu tenho certeza. E eu tinha preparado uma mensagem evangelística, que eu falei, Senhor, isso aqui até eu vou me converter de novo. Não chegava mais ninguém, queridos. Aí eu saí, fui lá para fora, e fiquei falando com Deus. Nem minha esposa foi naquele dia, até ela me abandonou. Minha costelinha me deixou. E aí eu dizia assim, Senhor, eu estou aqui para pregar a sua palavra. Eu quero pregar a sua palavra para uma multidão. Eu quero que as pessoas conheçam o Senhor. Eu quero pregar a sua palavra para multidões, Senhor. E aí foi quando eu ouvi a chinelada de Deus. Como eu nunca tinha ouvido e nunca mais ouvi na minha vida. Eu disse, Deus, eu queria pregar a sua palavra para multidões, mas só tem 3 crianças e um desviado. E Deus disse para mim, aquele que não se preocupa com 3 crianças e um desviado, não se preocupa com multidão. A Havaiana ficou aqui, ó, na perna, aqui, essa é a marca. E aí eu voltei lá para aquele lugar e preguei. Com toda paixão e com todo amor. Amados, persistência na oração para discernir a vontade de Deus. Se você não tem o hábito de orar, eu encorajo você a fazê-lo, porque vai haver momentos na sua vida onde você vai precisar tomar decisões. E se você não for acostumado a ouvir e discernir a voz de Deus, vai ser difícil de você saber. E agora o que a gente faz? Vai ter que orar. Ih, como é que faz isso mesmo? Pai, em nome de Jesus, amém? Como que é? Terceiro, persistir na oração para poder completar a carreira. A Bíblia cita exemplos onde os discípulos enfrentaram problemas e a igreja orava. E eu quero citar aqui um dos textos que eu já ministrei aqui, que é Atos, capítulo de número 12, verso 3, que diz, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Aí o verso 5 diz, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Amados, você já teve a sensação de que você não ia conseguir? Que você chegou no seu limite? Já? Você já teve a sensação de que você foi drenado e todas as suas forças se esvaíram de você e você está só ali de aparência, como uma barraca de acampamento, só tem estrutura, não tem nada dentro? E você continua indo à igreja,
cumprindo seus compromissos, porque você não quer que digam que você é uma pessoa irresponsável, mas por dentro, só Deus sabe o quanto você já desistiu, o quanto você já não tem forças, o quanto aquele ministério não faz mais sentido para você. Quantos e quantos pastores estão aí no púlpito, pregando, ensinando, aconselhando, mas eles mesmos já desistiram no seu coração. Nós precisamos orar para que o Senhor nos ajude a completar a carreira e o ministério que Ele tem para nós. Há uma história de 2 missionários, um casal que estavam fora do seu país há muitos e muitos anos. Então eles anunciaram a aposentadoria deles. E eles pensaram, vai haver no aeroporto uma comissão da igreja para nos responder, ou nos recepcionar, e nos aguardar, e nos abraçar. Provavelmente vai ter uma faixa, bem-vindos, que saudade. Eles chegaram no aeroporto, não tinha ninguém. Aí eles pensaram, não, eles estão esperando a gente em casa. É em casa que eles estão. Eles não são bestas, eles sabem que a gente tem essa expectativa. Então eles vão para casa achando que haveria um monte de gente, festa, bolo, salgadinho. E quando eles chegam em casa também não tinha ninguém. Então eles pensam, obviamente, eles vão nos aguardar na igreja no domingo. E lá na igreja eles vão nos chamar à frente, vão nos abraçar, vão demonstrar todo o amor que eles têm por nós. E eles vão à igreja e nada. Nada. Eles vão para casa aborrecidos. E aí o marido, porque eu não sei porquê, os homens eles são mais duros, as mulheres têm uma percepção às vezes a mais, né? E o marido diz à mulher assim, olha, eu não quero mais saber não dessa igreja não. A gente gastou a nossa vida, e a gente chega em casa e ninguém vem receber a gente, não tem abraço, não tem sorriso. E a mulher tenta consolá-lo, e ele diz assim, eu não quero saber não, eu vou sair e não quero saber, me deixa. E ele vai. E a mulher, como a maioria das mulheres faz, ora, meu marido, Senhor, meu marido é meio duro, é o Pedrão, ajuda o Pedrão aí, Senhor. E Deus fala algo no coração dela, e quando ele volta, ela diz assim, olha, você não pode ficar chateado, porque Deus falou comigo, eu tenho algo para compartilhar com você. Aí ele diz para ela assim, o quê? Deus disse para a gente não ficar chateado, porque a gente voltou, e não encontramos abraços. Deus mandou dizer que a gente ainda não está em casa. A gente ainda não está em casa. Essa aqui não é a nossa casa. Há uma porção de gente tratando esse lugar como se fosse a nossa casa. Nós estamos de passagem. E nós precisamos da oração para que ela nos ajude. Que ela nos ajude a cumprir a carreira que nos foi posta. Nós precisamos de oração para sair da carnalidade, da mesmice e viver a vida frutífera que Cristo promete. Uma vida em abundância. Eu, nem você, nem você, nem você, nem você, nenhum de nós está em casa. Não se sinta em casa. Você é um estrangeiro. Você é cidadão do céu. Você crê nisso? Estou acabando já, tá, gente? Eu quero citar para vocês George Whitefield, que cruzou o Oceano Atlântico entre América e Inglaterra umas 7 vezes. Ele faleceu em 1770, com apenas 55 anos de idade. Com 34 anos de ministério, ele pregou 18 mil sermões. 18 mil. Uma média de 10 por semana. Certa feita, George Whitefield estava doente. E não queriam permitir que ele saísse para pregar. Você está doente, sua voz está trêmula, você está fraco. Mas ele orou. Ele disse, eu prefiro esgotar-me do que enferrujar. Prefiro esgotar-me do que enferrujar. E ele orou e pediu ao Senhor que mais uma vez fosse dado a ele a oportunidade de pregar o Evangelho. A oração dele foi respondida. No seu último discurso, no meio da tarde, no meio de um campo, ele subiu num barril
Ele abriu o texto de 2 Coríntios capítulo 13, verso 5, onde diz: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Ele falava sobre um novo nascimento, uma nova vida em Cristo. E diz a história que no começo ele falava com dificuldade, a sua voz era rouca, pesada, frase após frase saía sem muito nexo. Mas de repente, Deus havia ouvido a oração dele. Deixe-me pregar mais uma vez. De repente, a mente dele se acendeu e a sua voz bradou como a voz de um leão, alcançando as extremidades da sua audiência. Ele falando sobre a ineficácia das obras para a salvação. E ele dizia: obras, obras. O homem alcançar o céu pelas obras é como você tentar subir até a lua num cordel ou numa escada de areia. Devemos persistir na oração para podermos completar a carreira, amados. Está difícil para você? Há quanto tempo você não se regozija? Fala para mim. Há quanto tempo você não sente aquela alegria do Espírito de estar servindo a Deus, apesar das dificuldades? Há quanto tempo você não sente o brilho do Espírito na sua alma? Não de alguém que simplesmente vai para um culto, ou para um grupo, mas que vai fazer a diferença na vida de alguém. Há quanto tempo você não se vê fortalecido pelo Espírito, apesar das tribulações, das dificuldades, você chega lá, você consegue, porque Deus está te levando. Como o apóstolo Paulo diz, segundo a Timóteo 4, de 6 a 7, que diz, olha esse texto: já estou sendo derramado como oferta de bebida. Estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Mas ele tinha uma convicção: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. A oração, a persistir na oração para poder completar a nossa carreira. Estou encerrando. Vou ler só mais 2 textos para você. Primeiro, sobre o avivamento que houve em 1700 com George Winterfield. Mas foi há tanto tempo. E diz assim: o segredo do grande avivamento de 1700 foi que Deus encontrou homens e mulheres de oração. Mas Deus não mudou. O que ele fez naquela época, ele está mais do que disposto a fazer hoje. A única pergunta é se nós mudamos. Nós vivemos numa época quando tendemos a pensar que é pelo nosso talento e capacidade que vamos alcançar o mundo, ao invés do poder de Deus. Contudo, eu descobri que grandes igrejas em crescimento ao redor do mundo são igrejas de oração. São igrejas de oração. Agora, de verdade, encerrando, você acha que o apóstolo Paulo sofreu muito ou pouco no seu ministério? O que você pensa? Bastante, né? Só para vocês terem uma ideia, eu vou ler 2 Coríntios capítulo 11, do verso 23 ao verso 28, diz assim: trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos assaltantes, perigos nos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos nas cidades, perigos no deserto, perigo no mar, perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, eu enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, as minhas preocupações com todas as igrejas. Você sabe o nome que o apóstolo Paulo dá para isso? Lá em 2 Coríntios 4, 16 a 18, ele diz:
O mesmo homem que passou tudo isso, ele diz: por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados. Dia após dia, olha como ele chama, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. A glória eterna pesa mais do que qualquer tribulação. A glória eterna pesa mais do que qualquer doença. A glória eterna pesa mais do que qualquer desânimo, que qualquer decepção, que qualquer ilusão. Assim, eu encerro dizendo isso. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas do que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Vocês conseguem ver esse rolo? Conseguem ver esse rolo? Vocês conseguem ver que uma parte dele é vermelha? Dá para ver? É vermelho, né? O que é essa parte vermelha comparada com o resto do rolo? Pequeno. Eu quero fazer uma ilustração a você aqui. Você e eu, quando nos esquecemos que somos cidadãos do céu, a gente vive a nossa vida como se ela fosse essa porção aqui, ó. Dinheiro, trabalho, sucesso, cura, relacionamento, o que eu vou comer, onde eu vou morar, o que eu vou vestir, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. E essas preocupações vão angustiando e vão nos matando aos poucos, sugando a nossa energia. E aí você se esquece, vamos fazer de conta, tá? De que isso aqui, ó, vai embora para a eternidade, infinito, infinito. Não acaba ali não. A minha intenção é que fosse lá no final. Eu fui frustrado, irmãos. Pode jogar, isso, joga. Olha só. Presta atenção em mim aqui, ó. Esta parte aqui é o agora. É o seu sofrimento. São as suas desilusões. É a sua angústia. Está tudo aqui, ó. Mas eu quero convidar você a fazer o que o apóstolo Paulo diz. Fixando os olhos, não naquilo que se vê, mas do que não se vê. Olha o que Deus tem guardado para mim e para você, para a eternidade. Você crê nisso? Amém. Baixe sua cabeça, vamos orar, queridos. Senhor Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a sairmos dessa visão turva que nós temos da vida, achando, Senhor, que o aqui e o agora é tudo que nos resta, Senhor. É tudo passageiro, Senhor. É tudo passageiro, Senhor. Não deixe que essas coisas venham drenar nossa energia. Ajuda-nos a confiar em Ti. Ajuda-nos, Senhor, a sermos uma igreja de oração. Uma igreja que ora, Senhor, que persiste em oração. Persiste para Te obedecer. Persiste para conhecer a Sua vontade. E persiste a fim de completar a carreira que o Senhor nos deu, Senhor. O chamado que o Senhor deu a cada um de nós, Senhor. Faz, Senhor, com que nós possamos ser renovados em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amado, eu vou passar ao pastor, mas antes eu não posso perder a oportunidade, porque talvez você aqui, nessa manhã, precise de um abraço, ou de uma oração especial, porque você se encontra desgastado, você se encontra sugado, você se encontra desanimado, e você precisa reviver um renovo, e você precisa que Deus mais uma vez te fortaleça. E se você quiser essa oração, quero pedir licença ao pastor para chamar você aqui à frente. Eu queria orar por você, o pastor também vai orar por você. Se você quer essa oração, não se detenha, não fique constrangido, vem aqui à esquerda. Eu quero dar a você a oportunidade de receber um abraço de um irmão que dizer: eu vou orar por você para que o Senhor fortaleça o seu caminho. Tem alguém? Pode vir aqui desse lado, senão nós vamos encerrar.
Querido, não se segure. Fica aqui à esquerda. Talvez você não despreze o poder de um abraço de um irmão que te ama, de uma oração. Vem aqui para a gente orar por você. Pode vir. Senhor, eu quero caminhos novos, eu quero vida nova. Não tente fazer aquilo que o Senhor quer que você faça baseado nas suas próprias forças, meu irmão. Talvez o que esteja faltando para você vencer isso é rendimento, se render a Deus em oração. Amém? Mais alguém? Amém. Vamos louvar ao Senhor? Fiquem de pé. Vamos louvar a Deus. Onde eu for a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos prosperará. A minha entrada é minha saída. Bendita será, essa é minha uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre Sua provisão, onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei. pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Por todo lado sou abençoado, em tudo que eu faço. Sou abençoado, todo lado. Sou abençoado, em tudo que eu faço. Sou abençoado, Onde eu for a tua bênção Me seguirá, onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. a minha entrada é minha saída. Bendita será, Sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre sua provisão, onde eu for a planta dos meus pés, possuirei. Sobre mim há uma promessa. Prosperarei,
Aleluia! Toda a glória, toda a honra seja dada ao Senhor Jesus. Amém? Pode sentar, queridos. Nós temos a nossa assembleia agora. Nós estamos encerrando o nosso culto. Estamos encerrando a nossa transmissão. Nós tivemos um problema aqui durante o culto, que caiu a internet, mas o culto foi gravado. Então depois ele vai subir todo e você vai poder acompanhar toda a transmissão do nosso culto ainda nesta semana, tá bom? Então Deus abençoe a sua vida, você que esteve conosco na transmissão, você que esteve agora de manhã com a gente aqui, que Deus também abençoe a sua vida e tenha um bom domingo e uma boa semana no nome de Jesus.